A paz do Senhor, povo santo de Deus. Gente, eu passei aqui hoje para falar com você. Você não imagina. Porque eu tenho uma palavra dentro do meu coração e eu preciso compartilhar com você. Não foi Deus que mandou eu vir aqui compartilhar com vocês. Foi eu que li a palavra, ela está soltando dentro do meu coração e eu vim aqui compartilhar com você. Mas é claro que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela vai produzir um efeito na sua vida. Ela vai gerar fruto. Então, aproveita e fica aí, escute. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Curte, comente, compartilhe e chame seus amigos para cá. E para você que está aí a primeira vez, fica, tá? Não sai não, se inscreve e fica aí conosco. Seja bem-vinda. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, gente, está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Do versículo 9 ao 13. Aquela passagem, pega a tua Bíblia, tá? Aquela passagem que Jesus vê Mateus na alfândega e convida ele. E aí, estando ele ali, né, na casa de Mateus, com os seus discípulos, chegam os publicanos, né, e chegam os pecadores. E se assentam ali juntamente com os discípulos e com Jesus. Só que ali não era uma mesa de escarnecedores, tá? Veja o propósito da mesa. Ninguém escarnecia de ninguém, ninguém estava ali para pecar, não era. Essa mesa ela tinha um propósito divino. E aí o que acontece? Os fariseus religiosos do tempo, vendo aquilo, perguntam aos discípulos de Jesus, por que o vosso mestre está comendo com publicanos e pecadores? E Jesus vai e diz para eles, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Jesus fala, essa mesa ela tem o propósito de curar, de transformar vidas e situações. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Gente, existem várias mesas postas neste mundo, com vários tipos de propósito. Mas essa mesa de Jesus me chamou a atenção. Uma mesa especial. Outra coisa é, existem várias formas de impactar alguém, de ajudar alguém, de transformar a vida de alguém. Existem várias formas de pregar o reino de Deus. Sabe, há pessoas que Jesus chegou e libertou e disse ao demônio sair dele, tá? E o gadareno voltou para sua casa em perfeito juízo, mas houve pessoas que Jesus sentou à mesa, comeu com eles, mas com o propósito de mudar a vida deles. E é isso que eu estou refletindo quando nós estamos com os nossos irmãos, com os discípulos de Jesus. Nós andamos com Jesus. Eu entendo que toda vez que nós sentamos uma mesa, Jesus está ali. Qual é o propósito da nossa mesa? A nossa mesa, ela glorifica o nome do Senhor? Ou a nossa mesa tem se tornado uma mesa de escarnecedor, uma mesa de maledicência? Foca no propósito dessa mesa. Quando os fariseus diziam, por que o seu mestre come com pecadores e publicanos? O próprio Jesus respondeu, essa mesa é uma mesa que cura, essa mesa é uma mesa que anuncia o reino de Deus, essa mesa leva as pessoas ao arrependimento, tudo isso, não pela comida que era colocada naquela mesa, claro, mas por aquilo que era ministrado naquela mesa, tá? Nós estamos com um projeto lá na igreja, denominado Biblioterapia. E esse projeto, ele vem com esse propósito, que através da comunhão, né, das mulheres ali, nós possamos levar também a transformação de cada mulher através da palavra do Senhor, mas proporcionando este momento. Veja como Deus, ele é maravilhoso e ele confirma e ele fala conosco. Há um poder na comunhão, basta você não sair do propósito. Porque a mesa, sim, de escarnecedores, e essa o Senhor diz no Salmo 1, não se assente, não se assente. Mas nós podemos sim sentar com as pessoas que não conhecem Jesus, com as pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma mudança de vida. Podemos sim sentar para trazer para elas a mensagem do reino de Deus. Acolher num belo jantar, num belo almoço, ou café, ou lanche, não sei. E ali você ministrar a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que, através de Mateus, muitas pessoas chegaram ali, né? Muitos colegas de profissão de Mateus também chegaram ali. Foram alcançados através daquele evento.
de um simples sentar de mesa. É tanto que os fariseus perguntam, por que o seu mestre come e bebe com os pecadores? Estava tendo sim um jantar, uma bela comunhão. Então, isso ficou no meu coração e eu queria compartilhar com você. E quando você se senta à mesa, qual é o propósito dessa mesa quando você se reúne com a sua família, com os irmãos da igreja? Qual é o propósito? O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Coríntios que havia a mesa da ceia, que o propósito era divino, mas o povo da igreja estava com dissensão na hora da ceia, estava com discriminação social na hora da ceia, estavam fugindo do propósito da ceia do Senhor. Veja que toda mesa que é posta, ela é posta com um propósito, e você precisa discernir o propósito da mesa para saber se você vai se assentar a essa mesa, porque tem a mesa dos escarnecedores que não é para falar de Jesus, então nessa você não vai sentar. Mas tem as mesas que edificam, tem as mesas que aumentam comunhão, tem a mesa que nos lembra que nós somos um no Senhor, como a mesa da Santa Ceia do Senhor. E essa mesa aqui, na casa de Mateus, chamou muito a minha atenção, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso. Quando nós estamos reunidos, nós, Igreja do Senhor, os irmãos da igreja geralmente estão sempre unidos, né? Numa mesa, numa comunhão, numa comemoração. Quando nós estamos à mesa, o que é que nós estamos promovendo? Como nós nos comportamos ali? Qual é a nossa conversa ali? O nome do Senhor está sendo glorificado, e quando termina aquilo ali, como é que a gente procede? O apóstolo Paulo também escrevendo, certa vez, ele disse assim para a igreja de Corinto: vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Então, quando nós nos ajuntamos, deve ser o propósito de nós melhorarmos, de nós avançarmos, de nós crescermos. E quando o apóstolo Paulo ministra para a igreja do Senhor, Santa Ceia, disse: desde se reunir para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Tá ficando feio, tá dando mau testemunho, tá? Então, esse é o assunto que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que você participa de alguma mesa, mas quando você sentar na mesa, você pensa qual é o propósito dessa mesa. Primeiro, para você saber se você deve estar ali. E depois, para você não sair do propósito. Há uma comunhão com os irmãos. Qual é o propósito dessa mesa? É reunir, é unir, é aumentar o amor, o cuidado, é consolar aquele que está num momento difícil. Mas como você está se comportando diante dessa mesa? É levar ao pecador ao arrependimento através da palavra de Deus. Entende? É sobre isso que está no meu coração ardendo. Fiquei, nossa, Jesus, em um jantar, em um momento de comer e de beber, o Senhor estava ali transformando, curando pessoas. Ele disse: os sãos não precisam de médico, eu estou aqui com um propósito. Eu não estou aqui por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o quanto Jesus, ele tinha várias maneiras de pregar a mensagem do reino dos céus. A mensagem era a mesma, porque o evangelho ele não muda. Mas existem várias estratégias, existem várias maneiras de se ministrar a palavra do Senhor e levar salvação e libertação aos cativos e oprimidos. Gente, que palavra maravilhosa. Eu não sei vocês, se vocês conseguem compreender. É porque é mais nesse momento, eu digo a respeito de mim, mais sentimento do que palavras, porque eu não consigo nem expressar tanto para você nesse vídeo as coisas que eu tô matutando, mastigando aqui, sabe? E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que, além do banquete, vamos dizer assim, que estava ali posto naquela mesa, havia um banquete espiritual
que promovia salvação, que promovia cura, que promovia libertação e transformação de vidas. Era esse banquete que estava acima daquele jantar que estava colocado ali. O propósito está acima daquilo que está sendo servido. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quando o povo estava ceando, sem um esperar o outro, ele dizia: vocês não têm casa para comer? Se vocês estão com fome, come em casa, porque vocês não estão vindo aqui para comer. Vocês estão vindo aqui para comunhão, para conscientização do corpo de Cristo, que nós somos um. Não deve ter dissensão aqui não. Quando nós chamamos alguém para uma comunhão, para uma reunião, o importante ali não é o ato de comer, de se alimentar, mas é a comunhão, é o tratar com o outro, é a honra. É isso que está sendo servido ali nessa mesa. E Jesus estava servindo ali a mensagem do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica aí para você, sabe? Mais essa estratégia para você usar a favor do reino de Deus. Reúne pessoas, sabe? Serve ali uma mesa bonita, mas acima de tudo, serve uma bela mensagem que impacta, que muda vidas, que cura, que leva esperança e salvação ao oprimido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que momento sublime, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Ele possa continuar falando ao seu coração através dessa mensagem. Que você tenha um excelente dia e lembre-se, toda mesa tem o seu propósito, tá? Fiquem na paz do Senhor, um forte abraço e tchau, tchau.